Olá, meus amores! Olá, pichichinhos! Sejam bem-vindos novamente. Aliás, pra quem não é novamente, pra quem é novo no canal, vai se inscrever agora, vai ativar as notificações, tem um sininho aqui embaixo, você vai clicar nesse sininho pra poder ativar as notificações e receber sempre os conteúdos do canal. Gente, confere se vocês estão inscritos, porque o YouTube tá descrevendo muita gente, e também confere se você deixou o like aí, porque eu não sei o que tá acontecendo, mas tá acontecendo isso com canais grandes, e com a Leona não é diferente, né? Porque a Leona, enfim, né? O canal pequenininho e vem. E é isso, gente. Ah, não, me segue no Instagram também. Me segue no Instagram, que é muito importante. E agora a gente vai tentar fazer bastante vídeo durante muito tempo. A Leona vai voltar com esse cabelo loiro aqui, todo estragado, que a Leona vai ter que arrumar um dia. Olha, gente, eu cortei sozinho meu cabelo, por isso que tá assim, ó, essa palha. Mas tudo bem, deixa aqui que a gente resolve um dia. Tô pensando em colocar aplique. O que vocês acham? Ai, deixa aí nos comentários, tá? Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto que pediram numa das. Eu fiz umas postagens, por isso que eu quero que vocês me sigam no Instagram, lá no @leonaterreal, sobre quais assuntos que vocês gostariam que nós abordássemos dentro do canal. E um dos assuntos que foi escolhido, um dos assuntos que foi colocado em pauta é sobre espiritualidade, sobre fé, sobre religião. E eu acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Tem um vídeo no canal, que é um vídeo, eu vou até colocar, ver se eu coloco alguma coisa aqui, que eu falo um pouquinho sobre espiritualidade e um pouquinho sobre religião, e ele foi um vídeo bem assistido e ao mesmo tempo um pouco polêmico, porque cada um tem uma religião, a gente tem que respeitar todas, e a gente já vai falar sobre isso. Por isso, vejam este vídeo, eu acho que provavelmente vai aparecer um card aqui, vou tentar colocar um card. E nós vamos falar hoje em que ponto de vista? Nós vamos falar sobre como eu vejo a religião sendo uma mulher trans. Pra quem não sabe ainda, eu sou uma mulher trans. Nossa, que descoberta. Então, o que uma mulher trans pensa da religião e dos tipos de religiões, e das religiões, e da fé, enfim, de tudo isso. Pra começar, eu quero falar um pouquinho da minha jornada em relação a essa busca espiritual, em relação a esse encontro com a espiritualidade. Eu comecei muito cedo a ter o contato com a religião, até porque nós sabemos que o Brasil é um país de maioria católica, de maioria cristã, vamos dizer assim, né? Uma maioria cristã, incluindo outras religiões, outras vertentes das religiões. E eu não fui diferente, não escapei disso. E entrei dentro da Igreja Católica, dentro dessa religião do cristianismo, desse braço do cristianismo, muito cedo. Eu me lembro que eu ia às missas com os meus pais, a gente tinha perto de casa uma igreja, que é uma igreja bem antiga, inclusive, muito bonitinha. E essa igreja, ela tinha um curso de catecismo, de catequese, crisma, esse tipo de coisa, né? E eu pensei em fazer um dia, não fiz, não tinha mínima vocação, na verdade, pra isso. Mas frequentei durante um tempo, principalmente a minha infância e o começo da adolescência, a religião católica. Logo após esse período da religião católica, esse período da adolescência para adolescência, como eu disse no vídeo anterior, nós, quando estamos na pré-adolescência ou na adolescência, nós nos modificamos muito e mudamos muito o nosso pensamento. Então, logo depois disso, eu fui procurando outras vertentes, eu fui procurando outra coisa que pudesse me animar, pudesse preencher o meu espírito, pudesse preencher o meu coração, essas coisas que são, de fato, o que a religião pega, né? O que a religião prega e o que as pessoas buscam dentro das religiões. Então, primeiramente, eu busquei religiões pagãs, consideradas pagãs, que são religiões como, por exemplo, a Wicca, né? A bruxaria. Também fui em alguns terreiros, frequentei o candomblé durante um tempo, frequentei a Umbanda durante um tempo. E eu acho que a gente não tem que ter vergonha de falar sobre isso, de falar sobre religiões. E nenhuma delas ainda tinha me completado, assim. Eu tive algumas experiências, algumas coisas, né? Algumas situações. E logo depois de frequentar todas essas religiões, eu comecei a frequentar, perto dos 20 anos, religiões que tinham
ainda o fundo do cristão, cristianismo. Porém, eram religiões um pouco mais severas, um pouco mais... Elas um pouco menos ortodoxas, né? Um pouco mais fechadas. Então eu entrei nas religiões consideradas evangélicas. Eu cheguei a frequentar a Assembleia de Deus, eu cheguei a frequentar a congregação cristã. E cheguei a frequentar... Eu fui em alguns cultos da Deus é Amor. E cheguei a frequentar bastante a Igreja Batista. Igreja Batista anormal, Igreja Batista. E a Igreja Batista renovada. Que, como eu disse pra vocês, são todas frutas, né? São todas derivadas do cristianismo, porque todas acreditam em Cristo. Só que cada uma tem uma vertente e um modus operandi, dogmas e coisa e tal. E eu me identifiquei um pouco mais com a Batista porque ela era um pouco mais liberal. O discurso da igreja, daquela religião em si, daqueles dogmas em si, eram um pouco mais liberais e um pouco mais que iam de encontro àquilo que eu achava que era legal na época, aquilo que era bacana na época. Daí logo depois disso, na verdade, eu tive um casamento. Um casamento ou algo que se pode chamar de casamento. E o menino que eu namorava, ficava, casava, enfim, ele também frequentava a Igreja Batista. E isso foi uma das minhas influências, óbvio, né? E daí logo depois que nós terminamos, não passou muito tempo, eu acabei abandonando qualquer tipo de religião. Essa é a verdade, eu abandonei qualquer tipo de religião. E eu não queria mais saber disso. E durante um bom tempo, eu me tornei uma pessoa incrédula em relação a religiões, em relação à ligação do ser humano com o divino. E que o ser humano ele teria esse poder para poder... Poder para poder é ótimo, né? Esse poder para você ter essa, sabe, essa força, assim. Eu desacreditei no ser humano enquanto ligação com o divino, é isso. E eu fui estudando, na verdade, sobre, né? Então, logo depois também eu cheguei a frequentar um pouquinho, por isso que eu não posso falar muito, só pelo que eu li. Mas eu cheguei a frequentar um pouco casas espíritas, né? Através do espiritismo, através do kardecismo e coisas derivadas. E depois disso, eu cheguei à conclusão de que talvez a espiritualidade, ou o que nós chamamos de fé, o que nós chamamos do divino, ele esteja dentro da gente. Ele esteja mais dentro da gente do que propriamente fora, em algum lugar, em alguma pessoa, sabe? E eu cheguei a essa conclusão, e é essa conclusão que eu me encontro hoje. É esse tipo de espiritismo, esse tipo de espiritualidade, de credo, de crença, de fé que eu me encontro hoje. Acreditar que o ser humano ele tem o divino dentro dele, acreditar que nós temos que trabalhar o nosso corpo e nossa mente. Isso não é uma balela, isso não é uma coisa das religiões para tentar conquistar o ser humano. Mas eu acredito também nisso, que existem religiões e que existem pessoas dentro de religiões que fazem... Não é nenhuma lavagem cerebral, em alguns casos é. Mas as pessoas convencem a gente através daquilo que a gente mais necessita. As pessoas falam aquilo que a gente quer ouvir. Essa é a verdade. Então a religião ela trabalha muito com sentimento. E a religião, como ela tem um pressuposto humano, ela vai... Gente, eu cuspi agora. Ai, meu Deus. Eu cuspi, caiu aí. E a religião, ela tem o pressuposto de que ela é formada pelo ser humano, né? Ela é criada pelo ser humano. Deus, Cristo, Shiva, Buda e tantos outros criaram a fé, a espiritualidade. Quem acreditar nisso, né? Porque temos os agnósticos, temos os ateus e por aí vai. Mas quem acreditar nessa questão de espiritualidade, de fé e coisa e tal, sabe que tudo isso, toda essa energia espiritual, ela está dentro da gente e ao mesmo tempo está assim, nessa energia do universo, nessa energia da natureza, das pessoas que fazem comunhão com você. E eu acredito muito nisso. Então o ser humano ele veio para derrubar, sim, é a minha opinião. O ser humano ele veio para derrubar um pouquinho essa questão da espiritualidade. Eu acredito que quando o ser humano era mais evoluído, sei lá quantos bilhões, zilhões, milhões, trilhões, centenas ou milhares de anos atrás,
ele tinha um contato com a natureza e um contato com a espiritualidade muito maior do que nós temos hoje em dia. Então, mesmo essas pessoas super católicas, super evangélicas, super cristãs, super acreditando na religião deles, eu acredito que, mesmo assim, a gente ainda perdeu um pouquinho disso. E é um caminho, né? Um caminho, é um exercício diário, um exercício forever, que a gente tem que fazer com a gente mesmo. E eu não sei, assim, eu hoje eu vejo uma igreja, um sinal de glória. Ai, gente, a Leona toda musical. Eu vejo uma igreja, um lugar físico, né? Eu vejo uma igreja, um lugar onde tem um culto, pastores, papas, padres, freiras, monges. E eu chego a acreditar nessas pessoas, porque essas pessoas elas têm a fé dentro delas. Mas eu não acredito que uma instituição, porque pra mim essas igrejas e tantos outros lugares relacionados à espiritualidade são instituições. Eu não acredito que essas instituições criadas pelo ser humano possam trazer a sua espiritualidade, possam trazer à tona e externalizar aquilo que de fato já é teu e tá aí dentro. A sua fé, a sua bondade, o seu carinho, o amor pelo próximo, né? Que é uma das coisas que a Bíblia prega e é, na verdade, um dos maiores mandamentos que Deus, Jesus e tantas outras divindades deixaram pra gente. Então, eu acredito que isso tá dentro da gente e a gente tem que buscar isso. E, na verdade, eu não critico. Hoje em dia, eu aprendi a não criticar. A não criticar de verdade, assim, meu coração ele é muito puro, muito limpo em relação a isso. De não criticar nenhuma religião. Nunca vocês vão me ver criticando qualquer religião. O que eu critico são os homens que criam essas besteiras dentro da religião. Presta atenção. Criam besteiras dentro da religião. Porque a religião ela deve funcionar como um escape, como um encontro do seu eu com a sua divindade. Então, se você se sente bem, se você se sente bem entrando num culto, se você se sente bem orando junto com o seu pastor, se você se sente bem ouvindo um louvor, se você se sente bem entrando numa missa, numa igrejinha pequenininha, ou se você se sente bem olhando para a estátua do Patício, ou se você se sente bem rezando para todos os santos, ou para todos os seus orixás, ou de repente, você se sente bem através de uma crença nórdica, uma crença celta, ou através de rituais bruxos, né? De rituais wiccas e por aí vai. Ótimo! Ótimo pra você e ótimo para as pessoas que estão à tua volta, porque você vai se purificar, você vai encontrar aquilo de melhor que você tem dentro de você. Olha, gente, tô parecendo até uma... Mas é verdade, você vai se encontrar e você vai se sentir tão feliz, mas tão feliz, que nada nem ninguém vai te incomodar. Então, aonde você estiver e você encontrar essa espiritualidade dentro de você, vai e segue. Segue o teu coração e segue o amor que você tem por aquilo. E se não te fizer mais feliz, não tem problema. Vai pra outra direção. Testa. Vai atrás de outra coisa. É isso que nós seres humanos fazemos. A vida ela é feita disso, de transformação, de mudança. A gente precisa parar de imaginar que se a gente for de uma religião, a gente vai ter que ser contra outra religião. A gente é de uma religião e pronto. A gente não tem que ficar olhando o quintal dos outros. Vai ser sempre mais verde ou não. Tá bom, gente? Nossa, esse vídeo tá longo demais, 14 minutos. Meu Deus, eu nem cortei. Eu não vou cortar porque eu quero conversar com vocês. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários se vocês gostaram desse vídeo. Eu gosto muito de falar sobre isso. E deixa aí nos comentários, deixa o like, compartilha este vídeo, gente. Compartilha no Facebook, compartilha no WhatsApp, compartilha onde vocês quiserem. E até o próximo vídeo. Beijo, gente. Fiquem com Deus, Shiva, Exu e seja lá com quem mais. Ó, beijo, tá bom? E eu vou desligar agora.